Passamos já por alguns capítulos e aprendemos algumas coisas, mas a cada capítulo nós aprendemos algo sobre a história, sobre o que o povo viveu. Mas a palavra de Deus, ela é viva, irmãos, e lendo a palavra de Deus e vendo o que Deus tratou com esse povo, nós também pegamos e praticamos essa palavra e aprendemos na nossa vida os erros que cometemos, a vontade de Deus para o seu povo, a justiça de Deus. Então, cada vez que Deus usa um profeta para falar para o seu povo, essa palavra que Deus fala ao seu povo, ela tem benefício para toda a igreja, né? E todo profeta que foi usado por Deus e o que ele falou foi escrito, não foi somente para aquele povo daquela época, para aquele povo da qual ele estava falando, mas para todo o povo de Deus. Até quando se findar todo o projeto de Deus, essa palavra ela vai ser útil para todos. Todos que ouvirem essa palavra terão dela algum benefício. Amém? Então nós chegamos ao capítulo 7 do livro de Oséias. Vou ler todo o capítulo, amém? Se puder colocar naquela tradução aí para nós acompanhar todos juntos. E depois nós vamos passar um pouco pelos versículos e tentar entender melhor o que cada versículo quer dizer, amém? Eu vou fazer a leitura no Almeida, irmãos, e depois nós seguimos ali lendo, amém? Capítulo 7, verso 1. É uma continuação do capítulo 6, amém? Diz assim: sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a horda dos salteadores rouba cá fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, o cercam as suas obras diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear o fogo, desde que amassou a massa, até que seja levedado. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com a excitação do vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores. Porque como um forno aplicaram o seu coração, emboscando-se toda a noite. Dorme o seu padeiro. Pela manhã arde como fogo de chama. Eles estão todos quentes como um forno, e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém entre eles há que me invoque. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe devoraram a força, e ele não sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele, e não sabe. E a soberba de Israel testifica em sua face, todavia não voltando para o Senhor, seu Deus, nem o buscarão em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e como aves do céu as farei descer. Castigá-los-ei conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim,
não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem à espada os seus príncipes por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Amém? Conseguiu isso? Essa é a tradução, amém? Amém. Se você puder colocar na NVI, amém? Glória a Deus. Irmãos, no capítulo 6, nós vimos que Deus ele vem trazendo muitas palavras duras para este mesmo povo. Na verdade, desde o começo do livro de Oséias, tudo que Deus ordena o profeta a dizer são palavras duras. Porque o povo precisa de correção. O povo precisa de tapinha nas costas. Né? O povo está errado, andando por caminhos errados, não se arrependem, não se voltam. Eles não precisam de conselhos, eles precisam de palavras duras. Eles não precisam de abraços, eles precisam de correção. E Deus está corrigindo duramente esse povo com palavras. E essas palavras aqui não são palavras ao vento. São palavras que está declarando o erro deste povo para no final dizer qual vai ser o seu juízo. Não é palavra como muitas das vezes a gente vê alguém falando de alguém, fala, e não dá em nada, porque essa pessoa não tem poder para fazer nada, nem resolver nada. Mas aqui é Deus falando, e Deus está declarando, e em todo o tempo que Deus está declarando, Deus está convidando o povo a se arrepender. Ele diz, esse é o seu pecado, e a oportunidade ainda está aberta. Mas o próprio Deus declara, vocês não se voltam para mim, nem podem, porque vocês estão enrolados nos seus pecados. Estão amarrados, estão como um inseto que cai numa teia de aranha. Ele fica de uma forma que ele não consegue sair. Quem já viu um inseto numa teia de aranha? É terrível, ele está vivo. Ele está vivo, ele pode, se ele conseguir sair dali, ele está livre para voar. Porém, ele não sairá dali sem que a aranha o devore. Assim é esse povo. Está enrolado em seus pecados, em suas tramas. Está envolvido em facções, em acordos. Não podem sair. E Deus está dizendo, a porta está aberta. Sabe por que muitas das vezes, irmãos, as pessoas estão enroladas como uma teia de aranha? Enrolado como que em facções. O que é facções, irmão? É envolvimento em coisas perigosas. São acordos com pessoas perigosas. É fazer um acordo com o próprio diabo. E por que não podem sair? Muitas das vezes. Porque é necessário abrir mão de tudo. É necessário abrir mão de tudo. É sair sim, olhar para trás. É como Ló saiu com as suas filhas de Sodoma e Gomorra pela sua vida. O anjo disse, saia e não olhe para trás. A Bíblia diz que Ló era um homem muito rico. Só que o que tem mais valor, a vida ou o dinheiro? O dinheiro tem muito mais valor. A mulher de Ló não suportou a perda, e a Bíblia diz que ela olhou para trás. E diz que ela se tornou em uma estátua de sal. Nem dinheiro, nem vida. Então Deus está corrigindo um povo que está enrolado em facções, em acordos, com pecados gravíssimos. E Deus diz, a porta está aberta. Vocês têm uma escolha, eu ainda estou aqui. E a oportunidade ainda está aberta. Mas o próprio Deus declara, mas vocês não podem sair. Não porque Deus não quer, mas porque vocês mesmos sempre vão escolher aquilo que o coração de vocês deseja. Então as palavras de Deus realmente são duras. É interessante, irmãos, que no versículo 1, ali, ele diz, e me disponho a curar. Porque ele diz, e me disponho. É porque nós precisaríamos voltar para o capítulo 6, mas não vai dar, né? Capítulo 6 nós estudamos semana passada. É uma continuação. A
palavra continua sendo dura. Ele disse: e me disponho a curar Israel. O mal de Efraim fica exposto, e os crimes de Samaria são revelados, pois praticam engano, ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas. Aqui é o que Deus está dizendo, porque ali Efraim, Samaria e Israel é uma coisa só. Eu não sei se vocês já viram, é terrível os filmes que retratam as guerras. E às vezes ali, no meio da batalha, do fogo cruzado, alguém toma um tiro. E ali tem soldados, tem médicos. E às vezes vem um médico tentando salvar aquela pessoa. E ele faz de tudo o impossível. Eles chegam até ali a cortar membros da pessoa, tentando salvar a vida dela. Mas ele tenta fazer uma coisa, quando ele percebe, o cara tomou tiro do outro lado também, está sangrando aqui. E ele tenta estancar daqui, aí olha nas costas, está sangrando e fala: não tem o que fazer. O médico, a vontade de um médico é salvar uma vida. Mas quando a gente vê retratando essas coisas que acontecem na guerra, que é terrível, o médico sabe, mas ele fala: estanque isso aqui das costas, está no peito. Uma artéria corrompida. Aleluia, Deus. Eu quero salvar, mas não tem como. Deus está dizendo: eu me disponho a curar Israel. Deus diz: eu estou disposto a mudar essa história de vocês, esse rumo que vocês entraram. Qual é o problema? Deus diz: quando olha ali, eu disponho a curar Israel, mas o mal de Efraim fica exposto. Quando eu vou fazer um jeito de estancar o sangue num lugar, quando eu olho, o outro lugar está sangrando mais. Ele diz: os crimes de Samaria são revelados. É quando alguém fica doente, e a maioria das pessoas não gosta de ir no hospital, né? Porque geralmente você vai no hospital e volta doente. Na verdade você já estava, mas lá te dizem o que você tem. Isso é terrível. Não é verdade? Você fala: eu cheguei aqui, bom, doutor, como é que eu estou com tudo isso? Você chega ali dizendo: doutor, estou com uma dorzinha de cabeça aqui, está de vez em quando me dando uma dor de cabeça aqui. Ele fala: vamos fazer uns exames? Pronto. Arrumou o problema. Porque quando chegar o exame, ele vai falar: você está com isso? Você fala: mas dá para tratar? Então, dá para tratar. O problema é que quando trata isso aqui acontece. São os efeitos colaterais. Não é assim? A pessoa toma um remédio para uma coisa, mas ela é obrigada a tomar outra, porque alguma outra coisa já vai atacar. E aí, quando vem, a pessoa volta do hospital com aquele monte de coisa para comprar remédio, e vai na farmácia e volta com a sacola. E aí tem que acordar 3 horas da madrugada, 5 horas da madrugada, 8 horas da manhã, para tomar remédio. Porque quanto mais mexe, pior fica. Deus está dizendo: eu estou disposto a curar a Israel. O problema é que quando eu vou olhar a situação de Israel, o Efraim fica exposto. Aparecem os podres dele. Aí eu vou tentar socorrer ali o Efraim, aparece Samaria. E no fim eu não consigo fazer nada, porque vocês não querem. Os ladrões, olha só, irmãos, pois praticam um engano. Ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas. É o que nós estamos vivendo. Aleluia, Deus. E a vontade de Deus é resolver o problema, irmãos. Mas, põe o versículo 2 para nós, por gentileza. Louvado é o teu nome, Jesus. Mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Os seus pecados os envolvem. Eu os vejo constantemente. O problema, irmãos, de quem está envolvido no pecado, envolvido nessa teia de aranha, é que ele fica tão enganado pelo pecado que ele acha que Deus não está vendo, que aquilo não vai ter consequência. E Deus diz o que, irmãos? Mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Na cabeça deles, Deus não está vendo nada. E Deus diz: eu estou vendo tudo. Os seus pecados os envolvem. Como eu disse, como uma teia de aranha. Então, um peixe
quando cai numa rede, não sei se vocês já pescaram, já viram. Eu pesquei uma vez, eu sou um péssimo pescador, moço. Mas fui com uma turma uma vez pescar, e eles pescavam batendo tarrafa e colocavam rede. E fizeram entrar dentro de uma represa lá, e eu já estava com eles, agora tinha que ir, né? E a tática era o quê? Eles passavam por algumas represas e deixavam a rede esticada. E não ficava lá. Iam para outra represa e lá eles batiam as tarrafas. E depois, quando terminava lá, eles voltavam e iam recolhendo as redes. E quando eles iam pegar uma rede, irmãos, eles iam pegando a rede aqui, enrolando ela. Eles vão por aqui, se encontram do outro lado aqui e já pega a rede. Quando puxa, irmãos, os peixes estão ali. Ninguém estava lá prendendo o peixe, era só a rede. Mas uma vez que eles caíram na rede, não podiam mais sair. Assim é o pecado. Deus está dizendo, os seus pecados os envolvem. Pode crer, por favor. Deus glorioso. Eles alegram o rei com as suas impiedades, os líderes com as suas mentiras. Pode continuar. Todos eles são adúlteros, queimando como um forno, cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde quando sova a massa até quando faz crescer. Aqui Deus está dizendo que eles são adúlteros queimando. Sabe que a Bíblia, ela muitas das vezes ela usa essa expressão queimar como o arder do corpo pelos desejos pecaminosos. Paulo chega a dizer que a pessoa, ela, em uma tradução da Almeida, diz engodada pelas suas próprias concupiscências. Engodado é enganado. Concupiscências são desejos pecaminosos. Em outro lugar da Bíblia, Paulo vai dizer assim, é melhor que se casem, que não fiquem namorando, e ele diz, do que ficam se abrasando, dando lugar ao pecado. Porque quem se abrasa logo pega fogo. É por isso que crente não é, o namoro de crente não é igual ao namoro do mundo. Né? O jovem, quando vai namorar, os pais têm que saber. O jovem tem que comunicar à igreja que está namorando. E a igreja vai orientar, vai aconselhar, vai orar. E se realmente os dois decidirem para o casamento, a igreja vai até ajudar se tiver necessidade. Para que haja casamento e seja uma família abençoada. Mas que não fiquem se abrasando. Abrasar é o quê? É o tição ali, irmãos. Ali a brasa está pegando, uma hora o fogo pode pegar. E aqui Deus está dizendo que eles são adúlteros, queimando como um forno cujo fogo o padeiro não precisa atiçar. O que o padeiro faz? Hoje em dia o padeiro é muito simples, né? Está aqui o pastor Geraldo, vou falar aqui, não sou padeiro, mas tem um padeiro aqui para me ajudar. Né? O padeiro, quando vai fazer a massa, ele deixa para acender o fogo depois? Ele não precisa, ele precisa de uma temperatura no forno, para quando estiver pronto, o pão ir direto para o forno, não é assim? É assim, não é? O que ele está dizendo ali, irmãos, é que quando o padeiro, isso daqui a gente está falando de mais de 1000 anos atrás, né? Bem mais de 1000 anos. Aqui tem pelo menos, aqui eu acho que uns 3000 anos. Os padeiros não tinham gás, né? Então eles iam lá, atiçavam o fogo, deixavam ali o negócio, mas ele não ia lá e abanava o fogo para ele crescer e virar aquele fogaréu. Não, mas o fogo tinha que estar ali, a madeira tinha que estar pronta para na hora que ele abanasse, aquilo pegasse e desse a temperatura que ele precisasse. Deus está dizendo aqui que esse povo é como aquela brasa que fica ali, aquela brasa, desculpa a expressão, irmãos, sem vergonha. Nem apaga e nem esquenta. Está entendendo? Preparada para pegar fogo. Mais ou menos isso. Então Deus está comparando eles a algo desse tipo. Né? Engraçado que no livro de Apocalipse, se eu não me engano, a igreja de Laodiceia, que é a 7ª igreja, Deus diz o que para ela? Tu não é nem frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente, porque tu és morno. E Deus vai dizer, e por isso te vomitar-te-ei da minha boca. Ou apaga ou esquenta, mais ou menos assim. Seja algo de verdade. Porque eles são o que? Adúlteros. Sabe que essa questão de adultério é uma coisa terrível quando se vê, né? Por quê? Porque ela começa com aquela conversa fiada. Não é mesmo? Aquela conversa fiada. Um chove, mas não molha. E fica aquela coisa, vai, mas não vai. E quando pensa que não, foi. Não é nada assim sério.
nada honesto, mas está acontecendo. Até que de repente, bum. Porque é assim que o pecado é. O pecado ele vai te envolvendo devagarzinho. Assim como Salomão diz, olha, cuidado com a mulher, essa mulher, ele usa uma palavra lá para falar da mulher, mas é a mulher desonesta. Salomão fala, foge da aparência dela, na cama dela tem morte. E esse povo é um povo que não tem caráter, irmãos. É o que Deus está dizendo. É um povo que não tem caráter. No dia da festa do nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho. E o rei dá as mãos aos zombadores. Para continuar. Quando se aproxima com as suas intrigas, o coração deles se acende como um fogo. Está vendo? Estava morto, mas de repente, bum! A fúria deles arde lentamente a noite toda, mas pela manhã queima chama abrasadora. Irmãos, eu não sei se vocês já viram, isso é um grande perigo. Vamos fazer uma festa. Não é assim? Vamos fazer uma festa. E é tudo alegria no começo. O povo abre a carteira, dá dinheiro, e vai a noite toda. E vai, e é aquela coisa. E o povo está tudo alegre, né? Aquela alegria bem perigosa. E no meio da alegria, irmãos, o fogo pega. E ali tem contenda, às vezes tem morte. Aleluia, Deus. Não é assim? Aqui está dizendo que no dia da festa do rei, a festa do rei deveria ser algum tipo de comemoração em relação ao rei. Diz aqui que quando eles fazem a festa, volta o 5 para nós, por favor. No dia da festa do nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho. O que quer dizer isso? São embebedados. E sabe que onde há vinho, e o vinho aqui a gente pode dizer a bebida alcoólica, a contenda. Aleluia, Deus. Irmãos, Noé, quando desceu da arca, a Bíblia diz que ele sacrificou ao Senhor, foi tudo muito bom. Logo depois ele plantou uma vinha. A Bíblia diz que ele pegou a uva e aprendeu a fazer o suco da uva, que era o vinho. E o vinho fermentou, e o vinho fermentado nele causa o problema da bebida. Altera a capacidade de pensar da pessoa. E diz que Noé fez o que, irmãos? Encheu a cara. Eu não sei se ele não sabia se aquele bebedava, eu não sei que ele ficou bêbado. Ficou tão bêbado, irmãos, que ficou pelado. E se hoje em dia não é nada muito interessante ou normal um filho ver o homem, o pai, numa situação dessa, imagina naquela época. Aleluia, Deus. E por causa daquilo ali, irmãos, houve maldição, houve escândalo, houve vergonha. O Canaã, que era o neto, que não tinha nada a ver com a história, foi logo amaldiçoado pelo Noé. Porque onde há esse tipo de reunião, aonde o povo é inflamado pela bebida, ali é um terreno fértil, irmãos, para o diabo agir. Então, o conselho para todos é: onde há esse tipo de coisa, saia fora. Saia fora. Aleluia, Deus. Glória. Eu me lembro quando eu morava na cidade de Rio das Pedras, eu ainda era muito pequeno. Fizeram lá um barracão lá e começaram a fazer um forró. Lá, como gostavam. E um dia de manhã amanheceu lá. Lá não tinha esse negócio de muita morte, né? É um lugar, é uma cidade do interior. Só que amanheceu um escândalo. Mataram um homem ali na festa. O povo estava tudo festejando, dançando, e de repente houve uma briga e mataram o homem de faca. Eles estavam num lugar super perigoso, irmãos. Então aqui Deus está dizendo que esse povo, e está dizendo que os líderes são inflamados pelo vinho. O rei dá as mãos a zombadores. É um lugar, irmãos. Você quer ver uma coisa interessante? Alguém pode estar numa brincadeira. Uma brincadeira. Eu estou aqui brincando com a Flávia está brincando com a mulher, o outro está brincando com o outro. De repente começa as brincadeiras a ficar pesadas. E um começa a colocar apelido no outro, que coloca apelido no outro, que coloca. Logo alguém se ofende. Se tiver todo mundo são, alguém diz: é melhor parar com isso, e vão parar. Mas se tiver com a cabeça quente, cheia de álcool,
Alguém, irmão, vai perder a paciência por causa disso. E quando pensa que não está, a bagunça. O rei que deveria ser alguém que tivesse mais condições de chegar e falar: olha, cuidado, vocês já beberam demais, é melhor cada um para sua casa, vamos ficar em paz, vamos acabar com isso aqui. Não. A Bíblia diz que ele está dando as mãos aos zombadores. Está no meio da bagunça. O que o salmista diz? Que não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, para não dar lugar ao teatro. Porque uma vez que a contenda começou, irmãos, é muito difícil fazer parar. É igual um incêndio. O incêndio começa com uma fagulha, não é verdade? Mas geralmente nem sequer dá tempo de um bombeiro chegar. E tudo aquilo que foi construído com anos de sacrifício queima em questão de horas. Então o perigo aqui, irmãos, é exatamente esse. O povo que já não tem uma moral, que já tem uma moral totalmente ruim, quando eles se ajuntam é para fazer coisas ainda piores. Pode pôr 7. Todos se esquentam como um forno e devoram os seus governantes. Todos os seus reis caem e ninguém entre eles clama a mim. Esse reino do norte, irmãos, que é Israel, considerado, chamado de reino do norte, ele é o reino onde teve mais dinastias. O reino do sul, na verdade, só teve uma dinastia, que é a de Davi. Mas um rei sentava no trono, logo acontecia alguma coisa, alguém matava ele e ficava no lugar. Lembra que quando a gente começou a estudar o livro de Oséias, foi falado sobre Jeú. Jeú foi um dos reis de Israel que começou uma dinastia com ele, mas quem que ele teve que matar? Jorão, filho de Acabe, para ficar no lugar, no golpe de Estado. Então esse povo vem cometendo essas coisas de longa data. Então aqui está dizendo que todos eles, esquentam como um forno e devoram os seus governantes. O que é um golpe de Estado? É a insatisfação de alguém que, para tirar o outro do lugar, mata, destrói e toma. Só que a Bíblia diz que aquele que confere, será ferido. Tudo que aquilo que a gente começa de forma errada, termina de forma errada. Quem enriquece de forma ilícita, como é que fica no futuro? Vem a vergonha, aquilo acaba sendo exposto. Ainda que haja injustiça na terra, e muitas das vezes eles nem pobres não ficam, mas não há honra naquilo que eles fizeram. Eles não podem olhar para trás e contar uma história, escrever um livro, deixando um legado para que alguém venha aprender alguma coisa, porque não há honra no que eles fazem. Então, muitas das vezes, esse reino do norte começou uma nova dinastia, uma nova família começou a reinar, porque destruiu a antiga. Matou o rei que estava antes dele. E assim um vai matando o outro e nunca ninguém fica no poder e nunca há um controle. Está entendendo? E Deus está dizendo exatamente isso. Todos os seus reis caem e ninguém entre eles clamam a mim. E ainda tem esse problema, irmãos. É que geralmente no meio do povo, ainda tem alguém que olha e fala: isso está errado. Mas Deus está dizendo: nem assim eles olham e vêm clamar a mim. Existem dois tipos de erro. Um por que você faz de fato e aquele que você faz por omissão. Não é? Não é verdade? Porque se esse povo, vendo tudo isso, se reunisse, se levantasse, clamasse a Deus, Deus, por misericórdia desses, aleluia, iria livrar eles mesmo da mão desses que estão governando. Você fala: mas pode isso? Pode. aleluia. Tem como Deus fazer isso? Deus pode fazer qualquer coisa, para começar. Se alguém aqui, um povo, se colocasse na brecha para orar e buscar ao Senhor, Deus mudaria o rumo da história desse povo. Porque Deus está dizendo aqui: vendo tudo isso, ninguém entre eles clamam a mim, ninguém se põe na brecha para me buscar. Mas você fala: mas tem isso na Bíblia? Tem, irmãos.
Quando Deus anunciou, voltando mais uma vez lá em Ló, na história de Ló, quando Deus anunciou a Abraão, depois de visitar a casa dele, que estava descendo para Sodoma e Gomorra para destruir a cidade, qual foi o argumento de Abraão? O Senhor vai destruir a cidade que é dos justos lá? Deus disse não. Oh, aleluia. Se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Deus disse não, destrua se tiver 50. Se tiver 40, não destrua. Se tiver 30, não destrua. Aleluia. Lembra dessa história de Abraão? Chegou uma hora e falou, Senhor, não se irrita comigo não, sei que já estou te enchendo a paciência, mas se tiver, não sei se era 20, o Senhor ainda vai destruir? Não, o problema é que Deus olha e fala, eu sei que lá não tem nem sequer 5. O problema não é a quantidade, o problema é que eu sou Deus e sei que lá não tem. Aleluia. Está entendendo? Judá, irmãos, ainda permaneceu de pé, que é o outro reino de Israel, né? Do povo de Israel, permaneceu de pé ainda um bom tempo. Mas por quê? Porque muitas pessoas, quando via a idolatria tomando conta, ia lá, se levantavam, chamavam o povo ao arrependimento, se colocavam na brecha, pediam perdão a Deus, e Deus os perdoava. E aquela geração permanecia de pé servindo a Deus. Mas Deus está dizendo aqui, com tudo isso que acontece, ninguém entre eles clamou a mim. Então, ou você peca porque você comete o erro, ou por omissão. Ah, mas a igreja está passando por tantos problemas. Olha, eu vou ficar quietinho no meu canto. Eu nem vou fazer nada, mas também eu não errei, mas também não vou fazer nada para ajudar. Vou ficar aqui quietinho. Não, irmão, se você não pode colocar sua mão para fazer alguma coisa, vai orar. Vai clamar a Deus. Pede a Deus para entrar, para tocar nos corações, para mudar as mentes, para livrar o povo. Se você não pode fazer nada, orar você pode. Mas se eu falar, a pessoa vai ficar chateada. Se eu tentar ajudar, eu vou atrapalhar. Então não fala nada, fica quieto. Mas vai orar. Se encontrar alguém que está na mesma situação, fala, vamos orar junto. Ao invés de se reunir para fazer aquele negócio de tentar resolver o problema falando, que ninguém resolve nada falando, fala, em vez de falar, vamos orar. Olha, você viu como é que está um problema, está acontecendo tal coisa, você viu o que aconteceu ali? Vamos fazer o seguinte, vamos orar. Porque se a gente se reunir para orar, Deus pode mover. Deus pode colocar essas barreiras por terra. Mas Deus está dizendo, não tenha, nesse caso, ninguém que vendo tudo isso, entre e clame a Deus pedindo, Senhor, tem misericórdia. Muda essa situação. Põe o 8, por favor. Louvado é o teu nome, Jesus. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Isso aqui eu achei interessante. Eu fiquei queimando na minha cabeça. Falei, meu Deus, eu nunca vi um bolo que tivesse que virar. Até pesquisei. Falei, não é possível. Será que esse povo virava o bolo? Minha esposa põe o bolo no forno e ele fica bom dos dois lados. Né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus. Aí lembrei de uma coisa que a Valéria faz que eu gosto muito, que inclusive a Fecânica não faz. Fica a dica, né? É chamado de panqueca doce. E a massa no final fica parecendo uma massa de bolo. Só que você põe ela numa frigideira com margarina, ou manteiga, né? Os mais chiques vão usar manteiga, né? E aí você põe um fogo bem baixinho. E ela tem que, aquela manteiga, ir assando a massa. Só que qual é o problema? Não adianta você deixar lá. Chega uma hora que você tem que virar. E quando você vira, o outro lado está todo cru. E se você não virar, o que acontece? A parte de baixo queima e a parte de cima fica cru. Então você nem pode comer a parte de baixo, porque queimou, e a parte de cima não serve para comer porque está cru. Deu para entender? Ou seja, inútil. Você fez um bolo, você gastou a farinha, gastou o açúcar, gastou o fermento, gastou o gás, gastou a margarina, sujou a frigideira e não vai poder comer o negócio. Porque não presta para nada. Deus está dizendo, é um bolo. Eu acredito que é esse tipo de bolo, irmãos. Não dá para perguntar, faz tanto tempo, né? Vamos imaginar que é esse bolo. Então Deus está dizendo que é um bolo que não foi virado. E a primeira parte do versículo diz, Efraim mistura-se com as nações. Irmãos, o conselho que Deus deu ao povo dele quando saiu do Egito é, entrando na terra que eu os prometi,
Vocês vão expulsar o povo que estão lá, porque eles são o quê? São idólatras. É por isso que eu estou tirando eles da terra. E vocês não vão se misturar com esse povo, porque esse povo vai fazer vocês pecar. E o que Efraim está fazendo? Se misturando com os povos, pegando os seus costumes, adorando os seus deuses, fazendo alianças. Põe o 9. Estrangeiros sugam a sua força, mas ele não o percebe. O seu cabelo vai ficando grisalho, mas ele nem repara nisso. A mistura com esse povo é como se ele estivesse pegando uma doença. E ele vai perdendo a sua força, porque aquilo ali vai sugando a sua força. Olha, eu quando eu tinha uns 16 anos, eu virei um cavaleiro, né? Eu tinha uma égua mesmo. E era o meu animal de estimação. O melhor que eu já tive, porque eu podia andar em cima, né? Os meus hoje só dá para brincar, eles são muito bons, né? Esse cachorrinho. Mas aquele era muito bom, porque eu podia andar em cima dele. Era uma égua, muito grande. E às vezes, irmãos, ela começava a ficar meia fracona, cansada. Irmãos, era certeza, podia pegar, levar, dar um banho, e depois abrir as orelhas, tinha carrapato debaixo das orelhas, tinha carrapato debaixo dos braços. O menino ali, eu acho que conhece um pouco de cavalo, né? Não é assim? Rapaz, eu estou com sorte hoje, um padeiro e um cavaleiro. Para confirmar o que eu falo. Não é assim, pessoal? E o cavalo vai ficando fraco, vai ficando sem ânimo. Por quê? O carrapato ele vai sugando o sangue é a vida do animal. Esses dias minha filha me convidou para ir, pediu para mim doar sangue. Tinha uma criança que estava precisando e eu fui. Irmãos, é incrível, quando termina de doar o sangue que você levanta, você está meio zonzo. Primeira coisa que fazem com você, tampa lá o sangue para não parar de sair, né? E mandam você direto para a cozinha, uma geladeira cheia de pão, cheia de coisa, para você comer. Rapaz, não vim mais vezes aqui, né? Por quê? Você precisa recuperar a energia que você perdeu. Deus está dizendo que o fato desse povo estar se misturando com povos que não era para ele estar se misturando, esse povo está sugando a sua energia. Que energia é essa? Está sugando a sua autonomia. Está sugando a sua capacidade de fazer os seus negócios. Na nossa vida espiritual, cada vez que a gente se mistura com o mundo e a gente acaba participando um pouco daquele pecado, aquilo tira a nossa autoridade espiritual. Você vai orar e você se lembra: o Senhor me perdoa. Eu falei ali. Você bate o joelho no chão para orar, a primeira coisa que você faz é fica com vergonha. O Senhor me perdoa. Acho que vai acabar, né? Por quê? Aleluia. Porque, irmãos, nós sabemos que o pecado enfraquece a nossa vida espiritual. E quando nós nos misturamos com o pecado, a primeira coisa que ele faz é tirar a nossa força. Que força é essa? Espiritual. A autoridade que Deus nos dá. Ficamos com vergonha de Deus. O pecado nunca aproximou ninguém de Deus, sempre afastou. Adão e Eva, a primeira coisa que fizeram, se esconderam. Então, se misturar com aquilo que Deus já disse que não é bom, é colocar a sua vida em risco. E olha o que vai dizer ali: o seu cabelo vai ficando grisalho, mas ele nem repara nisso. Olha, irmão, que coisa. Envelhece a pessoa. O pecado envelhece a pessoa. Eu falei aqui, acho que foi domingo, na escola bíblica dominical, que quando alguém se converte, que recebe a Jesus, ele vai mudando e o semblante dele muda. Não é que a pessoa fica bonita, os olhos não ficam azul, não é nada disso. Mas tem um ditado, se eu não me engano, ele está na Bíblia, que a alegria, a formosura, o rosto, um rosto abatido é assim, ó. Você reconhece alguém triste assim que vê. Você logo pergunta: está tudo bem? Não, está tudo bem, está com a cara. Mas quando a pessoa está feliz, irmãos, o rosto é para cima, fica bonito. E o pecado envelhece a pessoa, deixa o semblante dele cair. E ele está dizendo exatamente isso: o seu cabelo vai ficando grisalho, mas ele nem sequer repara.
Você pergunta para o pecador que está numa vida de tribulação, está tudo bem? Ele fala, está tudo bem. Mas as coisas está indo. Se ficar pior, eu não aguento. Né? Põe o débito. A arrogância de Israel testifica contra ele. Apesar de tudo isso, não se volta para o Senhor. E o seu Deus e não o busca. O seu Deus e não o busca. O que é arrogância, irmãos? Olha, eu vou te falar, arrogância é uma coisa terrível. Conversar com alguém arrogante é terrível. Um arrogante, se ele tiver uma oportunidade, ele te humilha. Sem nem sequer pensar. E muitas das vezes, quando você vê que um arrogante está precisando de ajuda, você vai perguntar e falar, não preciso de nada. Ele não aceita. É como se aquilo ali fosse algo errado. Ele receber ajuda. Não é verdade? E aqui está dizendo que a arrogância de Israel testifica contra ele. Já pensou, irmãos? Ninguém está apontando o dedo na sua cara. É só você olhar no espelho. Não é? Quando você olha no espelho, não é ninguém que está te apontando. Aí você olha para você mesmo e diz, rapaz, está feia a coisa do seu lado. Quando a pessoa ainda tem a capacidade de reconhecer, quando ele se olha no espelho, ele fica envergonhado. Mas às vezes a arrogância é tão grande, irmãos. A pessoa está tão cego com aquilo, que ele dá no espelho e fala, você está certo. Não é verdade? E você quer ver uma coisa terrível, tenta corrigir um arrogante. Melhor, a Bíblia diz para você não fazer isso. O provérbio diz, olha, se você for tentar corrigir um tolo, porque o arrogante é um tolo, ele vai falar coisas que você não quer ouvir. Aí a Bíblia diz, corrija um sábio e ele fica mais sábio. Mas tenta corrigir um tolo e você ouve aquilo que você não quer. Ele te machuca. Você chega ali com a intenção de ajudar ele, tentar fazer ele entender que não está correto aquilo daquela forma, vai fazer mal para ele. E ele descarrega tudo que não presta de você, você sai dali derrubado. Mas a arrogância de Israel é o que, irmãos? Deus está falando, eu vou corrigir vocês. E eles estão andando de cristal, dizendo, comigo ninguém pode. Está entendendo? Comigo ninguém pode. Só que a arrogância e soberba, vamos dizer que elas andam ali lado a lado, né? E o que diz sobre a soberba? Ela precede. O que é preceder? Vem antes. Do quê? Da queda. Então os arrogantes, irmãos, não ficarão de pé. Mas cedo ou mais tarde eles vão encontrar aquilo que eles estão plantando. Assim como esse povo vai encontrar. Põe o 11. Efraim é como uma pomba, facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora se volta para a Síria. Quem é o Egito e quem é a Síria no contexto deles? São as duas grandes potências militares que existem. E olha o perigo que esse povo está se envolvendo, irmãos. Se perguntasse para o Egito, qual é o sonho de vocês hoje? É destruir a Síria, para a gente ser o primeiro e o único no mundo, a única potência. Se perguntasse para a Síria, qual é o desejo de vocês hoje? É conquistar o Egito, porque é o único que está a pé de igualdade com a gente. Destruindo o Egito, nós somos o único no mundo. O que Israel está fazendo? Uma hora eles vão lá e fazem acordo com o Egito. Quais são os acordos? Acordos para ter segurança, né? A gente sabe que a Rússia invadiu a Ucrânia porque a Ucrânia resolveu se envolver com a OTAN. E como a Rússia é vizinho, não aceitou porque eu não vou querer meu inimigo na minha fronteira. E o que aconteceu? A OTAN está protegendo o povo lá da Ucrânia. Eles enviam armas, mas enviam segurança. Quantas vidas já se perderam? Está entendendo o perigo? Se a gente for analisar, a Rússia e os Estados Unidos é a Síria, vamos comparar, e o Egito. E agora, esses dias atrás,
Quem estava sentado conversando, fazendo acordos? O presidente dos Estados Unidos com o presidente da Rússia. Qual é a garantia que esse país que fez acordo com um dos dois agora tem? É o que está acontecendo aqui com eles, que Deus está dizendo. Efraim é uma pomba facilmente enganada. Está se enganando. Ora vai para o Egito e pede ajuda. Ora se volta para a Síria, fazendo acordo dos dois lados mais perigosos que existe. E é interessante que sabe quem é que vai destruir Israel? A Síria. Vai destruir completamente esse país. Então fazer acordo, irmãos, é um perigo muito grande. Nós devemos pensar 3 vezes, depois orar, depois pensar mais 3 vezes, depois orar e depois talvez desistir. Antes de apertar a mão de alguém para fazer um acordo. Cada vez que a gente faz um acordo, a gente se enfraquece. Por quê? Porque uma vez que você faz um acordo, você fica com uma dívida. Às vezes alguém quer muito montar um negócio. Quero montar um negócio, eu tenho um plano, vai dar certo. Mas ele não tem o recurso. Ele encontra alguém que tem o dinheiro, vai lá e faz um acordo. Eu monto um negócio dando certo, você tem aí X% desse negócio. Mas para quanto tempo? O outro vai falar, não, enquanto o negócio estiver de pé, eu quero. Ele vai, olha, presta atenção, irmãos. Se ele dizer, eu te dou 30%, te dou 40%. Se o desespero dele for grande, é perigoso ele dar 50%. De tanta vontade que ele tem de fazer isso. Sabe o que significa? Que todo mês ele vai trabalhar a metade do mês para dar para o outro. E depois a outra metade do mês ele vai trabalhar para ele. Tem chance disso dar certo? Ele enfraqueceu qualquer chance que ele tinha de fazer isso dar certo. Era melhor começar vendendo água na rua. Mas toda a água que você vendia, o lucro é seu. Se você quer tanto, você vai negociar e vai vender, e vai negociar, vai crescer até o ponto que um dia você vai conseguir aquilo e é seu. Você decide o que faz, para cá, para lá, para frente, para trás. Ninguém põe a mão e diz, opa, você tem um acordo comigo. Porque quando se faz um acordo, ninguém quer participar do prejuízo, somente do lucro. Não é assim? Não é assim? Esse povo faz acordo com o Egito. Geralmente, quando um país fazia acordo com o outro, ele prometia coisas. Então, uma parte da plantação ficava já ali no negócio. A gente plantar aqui, der 100 toneladas, eu te mando 40. Se a gente estiver extraindo ouro, se achar 1 quilo, te mando 300 gramas. Ou seja, enfraqueceu. Então, irmão, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque o inimigo, ele sempre vai oferecer algo de modo fácil. Mas uma vez que assinou o papel, aquilo se torna muito difícil. Porque agora você está amarrado. Nós, pela misericórdia de Deus e para a glória de Deus, nós quitamos a casa que nós moramos. Glória a Deus, né? Sabe qual foi a primeira coisa que a mulher falou para mim no dia que eu fui lá e quitei? Cheguei lá, falei, moça, faz um boleto para mim que eu quero quitar minha casa hoje. Falta um pouco só e eu vou quitar hoje. Ela foi lá, fez o boleto, eu paguei. Sabe o que ela falou? O banco, na hora. O banco tem um bom acordo para você nessa casa. Ele tem um empréstimo muito bom, com juros muito baixos, mas com garantia. Eu falei, que garantia? A sua casa? Eu falei, mas eu acabei de pagar, você já está querendo tomar? E os que têm esse espírito aqui, ó, Efraim é como uma pomba. O que é uma pomba? É um animal muito bobo. Jesus até diz para a gente ser simples como uma pomba, mas ele não fala para ser bobo. Ele diz, mas seja prudente como uma serpente. O simples é ser alguém que não tem malícia, mas que não é bobo. E às vezes alguém chega e fala assim, eu ponho na sua conta aqui tanto. Depois você vai me pagar só. Fica tranquilo, isso daí depois tudo fez, ó. Ah, meu Deus. Então nós temos que tomar cuidado, irmão. Toma muito cuidado. Antes de fazer um acordo, de amarrar o seu nome em alguma coisa. Porque é muito perigoso. Isso enfraquece a pessoa.
Enfraquece. Imagina você ter que trabalhar, irmãos, a metade do mês para dar o dinheiro para o outro, para depois você trabalhar a metade para você. Então tem que tomar muito cuidado. E aqui ainda, eles estão brincando com duas potências. Estão mexendo com vespeiro dos dois lados. De um lado Maribô, do outro lado Vespa. Brincando. E uma hora deu errado, irmãos. A Síria foi quem destruiu esse povo. Então cuidado. Põe o 12. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede e os farei descer como as aves do céu. Quando os ouvir na sua reunião, eu os apunharei. Deus está vendo, irmãos. Deus está vendo e está dizendo que vai chegar a hora em que Deus, o próprio Deus, vai agir e fazer o quê? Vai atirar sobre eles uma rede. Lembra que eu falei do peixe? Da tarrafa? E não tem para onde escapar. Foi o 13. O horário já foi embora. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentira a meu respeito. Deus está dizendo algo para o bem, e o povo está dizendo: Deus não me ama. Ele não quer o meu bem. Porque muitas das vezes o que se quer é um Deus que é só amor. É Deus de tapinha nas costas. Esse tipo de evangelho, irmãos, ele é perigoso. Que só prega o amor. Eu gosto daquele hino do Marcos Antônio que diz: pregadores de rosas. Rosa é a coisa mais linda, não é verdade? Não é? Só que ela tem o quê? Espinho. E ele diz o quê? Pregadores de rosa. Pregue os espinhos também. A rosa é uma coisa boa, mas ela vem com espinhos. Você não pode lá limpar a rosa e esconder: não, essa flor é perfeita. Desse jeito, ela não é perfeita desse jeito. Ela vem com espinhos. Claro que quando eu vou comprar flores para minha esposa, eles já mandam sem um espinho. Né? Mas se eu for direto no pé pegar, eu mesmo vou ter que limpar. Vou dizer para ela: ó, filha, não deu para limpar, pega com cuidado. Tem espinho, tá bom? Põe no vaso ali. É assim que ela é, de verdade. Né? 14. Não clamam a mim de coração, mas gemem na cama. Eles se curvam eles se cortam para conseguirem trigo e vinho, mas se afastam de mim. É mais ou menos assim, irmãos: eu só quero o benefício. E se cortam aqui, irmãos, é questão até mesmo de você, aqui já é uma questão até de outro tipo de adoração, porque ninguém adora a Deus fazendo mal ao seu corpo. Mas Baal, que era o deus da fertilidade, ele exigia até mesmo a adoração com sacrifício de crianças. E uma das coisas que eles costumavam fazer para receber os benefícios de Baal era se flagelar. Essa história está lá no livro de 2 Reis, ou é 1 Reis, quando Elias desafia os profetas. O que eles fizeram? Se flagelavam, gritando: Baal, nos atende. Né? Mas o que diz aqui? Mas se afastam do Senhor. Irmãos, Deus, ele tem bênção para dar. Ele tem bênção para dar, mas ele não dá as bênçãos para o filho rebelde. Na verdade, não faz nem sentido. Não é verdade? Não faz sentido. Aconteceu algo agora esses dias, e eu até falei para minha esposa. Estava tendo um problema e eu falei: olha, vamos resolver esse problema, vamos cortar. Ah, mas tem certeza? Eu falei: sim. Porque se eu continuar beneficiando alguém que está fazendo algo e dá um exemplo, os que estão fazendo certo vão olhar e falar: opa, peraí, tem uma injustiça aqui. Eu me sacrifico, eu faço o que é certo. O outro faz o que é errado e é beneficiado. Então eu carrego o peso para ele ser o beneficiado. Deus, ele quer dar a bênção, irmãos, mas ele é justo. Então queremos servir a Deus, vamos servir a Deus de coração, de verdade. Pode ir. Eu os ensinei e fortaleci os seus braços, mas eles tramam mal contra mim. Alguém pode tramar mal contra Deus, irmãos? Primeiro, que nunca vai dar certo, né? Mas tem uma coisa, irmãos, que isso daí, quando eu estava lendo, eu falei: meu Deus, que negócio é esse? Eu já ouvi isso.
Às vezes, irmãos, alguém se rebela, e principalmente alguém que acha que ele é muito insubstituível. Né? Eu vou me colocar aqui, tá? Eu vou me colocar. Não vou colocar ninguém. E aí, eu estou servindo a Deus aqui, de repente as coisas não estão muito boas. E eu penso, se eu sair, acabou a banda. Estou falando. Porque tem gente que acaba pensando assim. Ele acha que a obra de Deus é feita por ele. Ele não sabe que ele é só um instrumento. E aí pensa, eu vou sair da noite para o dia, não vou nem avisar. Quero ver o que eles vão fazer sem mim. Deus muitas das vezes está usando alguém, me corrigindo, dizendo, volta filho, você está errado. Vem aqui filho, não faz desse jeito. Filho, faz desse jeito, eu quero te abençoar. E Deus está querendo me corrigir, me ensinar, me colocar no caminho. E eu estou ali pensando, eu vou prejudicar a obra de Deus. A Deus ninguém prejudica, mas você pode tentar prejudicar a igreja. Defamar. Hoje em dia está muito fácil defamar a igreja, não é verdade? Faz um vídeo e joga na internet, pronto. No antigo ministério que eu congreguei, houve um escândalo uma vez. Por causa de um problema de um telhado que a água entrou. Uma pessoa totalmente desequilibrada foi no Facebook e botou o nome do pastor presidente no... como se ele tivesse feito chover. E foi uma vergonha. Então alguém pode fazer mal a Deus? A Deus não, mas a sua obra ele pode prejudicar sim. Ele pode prejudicar. Quantos profetas de Deus, Deus usando os profetas, se reuniam as pessoas, iam lá e matavam o profeta. Deus está ali usando o profeta, dizendo, olha, volte, Deus quer perdoar, Deus quer tratar com vocês. Como Jeremias, pega Jeremias, traz ele aqui, enfia ele no poço, larga ele aí. Vamos ver se ele aprende. Igual Micaías, que falou para Acabe, se você for para essa guerra, você não volta. Não vai. Josafá, não vai. O que Acabe fez? Não ele exatamente, mas um servo dele bateu no profeta, prenderam ele, deixaram na cadeia lá, apanhado. E Acabe disse, eu vou para a guerra. E quando eu voltar, significa que aquele profeta ficou preso ali um tempo, irmãos. Porque Acabe foi para a guerra. Quanto tempo demorou a guerra? Muito tempo. E aquele profeta preso. E Deus dizendo, eu quero fazer o bem, mas vocês estão sempre tentando mal contra mim. Irmãos, quando alguém está fazendo a obra de Deus e alguém se levanta contra o profeta, está se levantando contra Deus, não é contra o profeta. Então Deus está dizendo exatamente isso. Eu os ensinei e fortaleci. Quantas das vezes, irmãos, alguém sai lá do mundo, Deus resgata, começa a crescer, e Deus começa a abençoar. E Deus dá até talento, e Deus começa a usar. Daqui a pouco sobe no coração a soberba. E ele começa a achar que é alguma coisa. E aí quando Deus usa alguém para corrigir, aí agora ele se torna um perigo para a igreja. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Qualquer pensamento que nós passa pela nossa cabeça em relação à obra de Deus, qualquer coisa que formos colocar a mão, temos que ter muito temor. Qualquer coisa. É a obra de Deus, primeiro, não é meu. A obra de Deus na igreja não é minha. Eu sou só um instrumento. O dia em que a soberba subir no meu coração, e isso está repreendido, eu estou falando de modo metafórico aqui, como se poderia acontecer, e pode, né? Depende de nós sempre buscar Deus e manter o nosso coração humilde. Mas se algum dia acontecer isso comigo, Deus vai e lança fora. Deus fez isso com Saul, e ele era rei. E depois repreendeu Samuel, porque estava orando por ele. Está entendendo, irmãos? Então temos que tomar muito cuidado. A obra de Deus não é coisa para a gente estar tocando. Ir lá e mexe. Sabe? Tira do lugar. Cuidado. Era para tirar do lugar? Era para mexer? Será que era tempo de mexer? Será que eu não julguei mal? Será que eu não olhei e achei que era e não era? Então qualquer coisa que se faça, irmãos, em relação à obra de Deus, temos que ter muito temor e cuidado. Porque não é nossa, é de Deus. O 16, para terminar.
Eles não se voltam para o Altíssimo, são como o arco defeituoso. Os seus líderes serão mortos à espada por causa das suas palavras insolentes. Por isso serão ridicularizados na terra do Egito. Vão ser destruídos pela Síria e ainda vão ser ridicularizados no Egito. Vão ser motivo de chacota. Né? E Deus vai dizer ali ainda, que é interessante isso aqui, é como um arco defeituoso. Para que serve um arco? Para atirar uma flecha. Se você atirar uma flecha com um arco que não tem um calibre bem ajustado, ou ela vai na metade do caminho, ou ela se dispersa, ou ela sai da mira que você queria. Não serve para nada. Mais uma vez Deus dizendo, vocês são, infelizmente, inúteis. Inúteis. É como pegar uma enxada cega e querer carpir o terreno. Passa tanta raiva. Né? Então, irmãos, que nós devemos ser, sim, na presença de Deus, vasos úteis. Essa palavra ela parece ser dura, mas não é dura. Ela não é dura. Elas são conselhos muito bons, irmãos. Aqui Deus está dizendo, não faça acordo com pessoas que você não sabe, não tem a certeza. Toma cuidado para não fazer acordo e alguém tirar de você a sua força, a sua autonomia. Toma cuidado. Se volte para Deus e se afasta do mundo. São conselhos, irmãos, para quem quer servir a Deus. E a palavra de Deus, quando ela vem no coração daqueles que têm temor de Deus, ela entra e ela entra como, vamos dizer, uma semente numa terra fofa. Mas para aqueles que não têm temor de Deus, ela bate como numa terra dura. E não produz o resultado que Deus queria. Aqui foi domingo retrasado, que foi falado sobre o semeador, não é? Mais ou menos aquilo ali. Amém? Então que a palavra de Deus hoje, irmãos, ela encontra realmente, de novo, mais uma vez, e sempre encontre uma terra boa, entre e produz o resultado para o qual Deus a mandou. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos?